Porque só alguém maior que Jesus poderia produzir alguém como Jesus. Ele é bom demais para ser fruto da imaginação humana. Ele é bom demais para ser fruto do judaísmo daquela época. Nem Paulo poderia ter produzido alguém como Jesus Cristo. E eu vou provar que os evangelhos não eram novela nem propaganda. Quando você vai procurar um marqueteiro na época das eleições, porque você é candidato, ele vai mudar o tipo do seu óculos, o jeito de você vestir, o corte de cabelo, para fazer você mais palatável. Será que os evangelhos são mais palatáveis? De jeito nenhum. Quando eu faço uma comparação dos mitos da antiguidade e os evangelhos, eu encontro isso aqui, ó. Os mitos. As lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, muito bem elaboradas, exageradas e embelezadas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica. Quando eu vou aos evangelhos, faltam aos evangelhos elementos artísticos importantes. A maior parte da vida de Jesus, sua infância e adolescência, não é coberta por seus relatos, algo inadmissível para um conto biográfico em termos imaginativos. Quando eu faço uma comparação literária entre os evangelhos e a vida de Hércules, o estilo é muito diferente. Entre os evangelhos e a Eneida de Virgílio, o estilo é muito diferente. Segundo aspecto, há diálogos nos mitos. Os evangelhos não trazem diálogos. É uma redação desajeitada se comparada, por exemplo, aos diálogos de Platão. Quando eu pego a mitologia, ela fala de pessoas que voltaram do mundo dos mortos. É a chamada catábase ou anábase. A pessoa desce, catábase, e anábase ressuscita. Só que esses mitos, quando falam, por exemplo, o próprio Hércules foi até o inferno, Perseu foi ao inferno, viu Cébero, eles sempre contam o seguinte, que a pessoa no inferno teve uma dificuldade tremenda para sair de lá. E lutou contra demônios e dragões e tudo mais, e foi, até que por um ato de heroísmo, ele sai de novo na terra. Mas a ressurreição não conta Jesus lutando para sair do inferno. Só mostra que ele morreu e ressuscitou. Se fosse propaganda, obrigatoriamente os evangelhos tinham que seguir os princípios de propaganda daquela época. Vocês entenderam? Havia técnicas de se escrever um mito, havia técnicas de escrever uma propaganda. Estou falando de coisa técnica. E os evangelhos não obedecem nenhuma dessas técnicas. E o mais, abram a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. 1 Coríntios, uma das mais belas cartas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Na minha Bíblia diz assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em que sentido que é loucura? Vou mostrar para vocês. Olha como é que os evangelhos vão na contramão de toda a propaganda do passado. Olha o que diz Sófocles. Uma vida de honra ou uma morte coroada pela fama é a ambição de todo homem nobre. Jesus morreu com fama e honra? Como é que Sócrates morreu? Com orgulho. Pega o banquete de Sócrates. Sócrates pega o copo, faz uma piadinha, devemos um galo a Esculápio, pague-o. Sereno, dá ensinamentos, bebe o copo, brinca com a morte. Jesus não. Como é que é a morte de Jesus? Ele implora ao Pai que passe dele aquele cálice, ele sua sangue, ele passa mal, ele evita o Calvário, ele não quer ir para lá de jeito nenhum. Quando ele morre, ele pede água para os inimigos, ele é esfolado. Jesus não teve uma morte coroada pela glória e pela boa fama. Se o evangelho fosse uma propaganda, a morte de Jesus deveria ser descrita como a morte de Sócrates. Jesus pegando a cruz sozinho, ele olhando os soldados caindo. Essa seria uma descrição mitológica, não do jeito que está. Não tem maquiagem ali. Outra questão. Od profanum vulgus et atio. Eu odeio o povão e os mantenho longe de mim, dizia Horácio. E Jesus só andava com o povão. Isso pode ser bonito hoje, mas naquela época não. Olha, Teógenes, olha o que Teógenes falou. Se um médico recebesse dos deuses, de um Deus, o poder de curar as doenças dos sentidos e curar os vícios da humanidade, a sua recompensa certamente seria
mereceria ficar rico, mas ele aprenderia que jamais deveria usar os seus poderes para modificar um vilão. E o que Jesus fez com Nicodemos? O que Jesus fez com Zaqueu? Está na contramão. Outro detalhe, nunca conviva com homens ímpios, viva apenas com os virtuosos, dizia Aristóteles. Jesus convivia com pessoas pecadoras. Aristóteles dizia, o segredo é algo que pertence apenas aos covardes. E Jesus sempre que curava uma pessoa dizia o quê? Não conte para ninguém quem te fez isso. Gente, eu estou dando só um exemplo para vocês, que quando eu comparo os evangelhos com a literatura da época, eles estão na contramão de tudo que eu imaginei. Jesus conversando com a mulher, um rabino, samaritana, aquilo era para ser arrancado do evangelho. Das duas, uma. Ou os evangelistas eram péssimos em marketing e propaganda, ou eles estavam escrevendo uma história real. Outra questão, a distância entre o fato e a narrativa. Os evangelhos estão muito perto dos acontecimentos para dar tempo de virar um mito. Quando a gente fala assim, era uma vez, os mitos só se formam depois de muito e muito tempo do ocorrido, quando já morreu todo mundo que não pode mais provar aquilo. Os evangelhos não, eles são muito próximos da fonte apostólica. E mais uma pergunta que alguém pode fazer, Rodrigo, no tempo de Jesus tinha gravador? Não. Tinha celular para gravar as coisas? Como é que Jesus, então, teve as palavras dele anotadas? Porque, convenhamos, mesmo nós, conservadores, acreditamos que os evangelhos foram escritos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, certo? Eu coloco o evangelho de Marcos, que é o mais antigo, por volta do ano 50, 52.